A mente que compreendeu o inteiro movimento do pensamento, tornando-se sobremodo quieta, absolutamente silenciosa. Estivemos falando sobre a importância do pensamento e, ao mesmo tempo, de sua não importância, de como o pensamento é capaz de enorme atividade e, dentro de seu próprio campo, só tem liberdade limitada. Falamos também acerca de um estado mental totalmente descondicionado. Nessa manhã podemos considerar essa questão do condicionamento, não apenas o condicionamento cultural, superficial, mas também considerar por que há condicionamento. Podemos investigar a natureza da mente não condicionada, da mente que transcendeu todo o condicionamento. Nos cumpre penetrar bem fundo nessa questão a fim de descobrirmos o que é o amor. E compreendendo o que é o amor, estaremos aptos a compreender a pleno o significado da morte. Assim, em primeiro lugar, tratemos de averiguar se a mente pode tornar-se total e completamente livre do condicionamento. É bem óbvio que somos condicionados superficialmente pela cultura, pela sociedade, pela propaganda de que nos vemos rodeados e pela nacionalidade, por determinada religião, pela educação e pelas influências ambientes. Me parece bastante fácil e simples ver como a maioria dos entes humanos, de todos os países e raças, estão condicionados pelas respectivas culturas e religiões. São eles moldados e mantidos dentro de um determinado padrão. Esse condicionamento é bastante fácil de rejeitar, mas há o condicionamento mais profundo, como, por exemplo, uma atitude agressiva perante a vida. A agressividade implica tendência de domínio, busca de poder, de posses, de prestígio. Para nos libertarmos desse condicionamento, temos de mergulhar bem fundo em nós mesmos, porquanto ele é muito sutil e multiforme. Pode uma pessoa julgar que não é agressiva, mas se declarada ou não declaradamente, ela tem algum ideal ou opinião, ou escala de valores, existe então uma tendência para a arrogância, que se tornará gradualmente agressiva e violenta. Qualquer um pode observar isso em si mesmo, atrás da própria palavra agressividade. Ainda que a pronunciemos muito docemente, há um certo impulso, uma atividade furtiva e predominante, imperiosa, a qual se torna cruel e violenta. Esse condicionamento agressivo precisa ser descoberto para vermos se o herdamos do animal ou se nos tornamos agressivos pelo prazer de nos impormos aos outros, de tomar-lhes a frente. Outra forma de condicionamento é o que resulta da comparação. Nos comparamos com aquilo que consideramos nobre ou heróico, com o que gostaríamos de ser, em oposição ao que realmente somos. A atividade comparativa é uma forma de condicionamento. Essa atividade, por sua vez, é extremamente sutil. Me comparo com alguém que é um pouco mais inteligente ou fisicamente mais belo do que eu. Secreta ou abertamente, há em seu interior um constante monólogo de caráter comparativo. Observe isso em você mesmo. Onde há comparação, há sempre uma certa forma de agressividade, uma determinação de conseguir o que queremos, e quando não o conseguimos, um sentimento de frustração, de inferioridade. Desde a infância somos condicionados para comparar. Nosso sistema educativo baseia-se na comparação. Dar notas, fazer exames. Quando nos comparamos com alguém que é mais inteligente, sentimos inveja, despeito e segue-se o conflito. Comparação implica medida. Eu estou a me medir em comparação com uma coisa que se afigura melhor ou mais nobre. Pode a mente libertar-se desse condicionamento social e cultural?
desse medir e comparar, do condicionamento de medo, de prazer, de recompensa e de castigo. Nossas estruturas morais e religiosas baseiam-se totalmente nesse condicionamento. E por que razão somos condicionados? Vemos as influências externas que nos estão condicionando e interiormente a voluntária necessidade de sermos condicionados. Por que aceitamos tal condicionamento? Por que se deixou a mente condicionar? Qual o fator que está atrás de tudo isso? Por que razão eu, nascido num país, numa certa cultura que me denomino hindu, com toda a carga de superstição e tradição imposta pela família, pela sociedade, por que razão aceito esse condicionamento? Qual o impulso existente atrás disso? Qual o fator que constantemente exige, aceita, cede ou resiste a esse condicionamento? Vemos que desejamos estar em segurança, numa sociedade que está seguindo determinado padrão. Se não observarmos esse padrão, podemos perder nosso emprego, ficar sem dinheiro, não sermos considerados entes humanos respeitáveis. Contra ele nasce a revolta e essa revolta forma o seu peculiar condicionamento. Como está acontecendo com a maioria dos jovens hoje em dia? Devemos descobrir esse impulso que nos faz nos ajustar a um padrão. A menos que por nós mesmos o descobramos, permaneceremos condicionados de uma ou de outra maneira, positiva ou negativamente. Do nascimento à morte, vemos esse processo continuamente em vigor. Pode uma pessoa revoltar-se contra ele, buscar refúgio num outro condicionamento, recolher-se a um mosteiro, como fazem certos indivíduos que devotam sua vida à contemplação, à filosofia. Mas o movimento é sempre o mesmo. Que mecanismo é esse que se acha em constante movimento, ajustando-se a diferentes formas de condicionamento? O pensamento está perpetuamente condicionado, já que é reação do passado como memória. O pensamento é sempre mecânico. Facilmente se deixa cair num padrão, numa rotina, e pensa então estar em extraordinária atividade. Na rotina católica, na rotina comunista ou em qualquer outra, essa é a coisa mais fácil e mecânica que se pode fazer. E pensamos estar vivendo. Assim, embora o pensamento desfrute, em seu próprio campo, uma certa e limitada liberdade, tudo o que ele faz é mecânico. Afinal de contas, uma viagem à Lua é uma coisa perfeitamente mecânica, já que é o resultado da ciência acumulada pelos séculos e séculos afora. O cultivo do pensamento técnico pode nos levar à Lua ou ao fundo do mar e etc. A mente quer estar seguindo uma rotina, quer ser mecânica, pois assim há proteção, segurança e não há perturbações. O viver mecanicamente não é apenas estimulado pela sociedade, mas também por cada um de nós, porque esta é a maneira mais fácil de viver. Assim, o pensamento, sendo uma atividade mecânica, repetitiva, aceita qualquer forma de condicionamento que lhe possibilite continuar em sua atividade mecânica. Um filósofo inventa uma nova teoria, um economista um novo sistema. E aceitamos tal rotinas e ficamos a segui-la. Nossa sociedade, nossa cultura, nossas inspirações religiosas, tudo parece funcionar mecanicamente, embora nos proporcione uma certa e estimulante sensação. Quando vai à missa, encontra um determinado enlevo, uma certa emoção, que se torna um padrão. Não sei se alguma vez já experimentou essa coisa. Faça uma vez para ver como é engraçada. Pegue um pedaço de pau ou uma pedra. Qualquer uma serve, desde que tenha alguma forma.
Coloque sobre a lareira e todas as manhãs deposite ao seu lado uma flor. Dentro de um mês, você terá habituado a ver essa coisa como um símbolo religioso e já começa a se identificar com ela. O pensamento é reação do passado. Se uma pessoa aprendeu engenharia como profissão, pode aumentar e ajustar esse conhecimento, mas ficará fixada nesse ramo de atividade. A mesma coisa se a pessoa se formou em medicina ou etc. O pensamento tem uma certa liberdade dentro de um dado campo, mas fica sempre limitado a seu funcionamento mecânico. Você está vendo isso? Não apenas verbal ou intelectualmente, porém de fato. Está tão cônscio disso como está cônscio de ouvir aquele trem? Ouvir aquele pássaro? Pode a mente libertar-se dos hábitos que cultivou de certas opiniões, juízos, atitudes e valores? Quer dizer, pode a mente libertar-se do pensamento? Se isso não for bem compreendido, então o que vou dizer sobre o próximo assunto que vamos examinar nada significará. A compreensão desse ponto conduz inevitavelmente à seguinte questão: se o pensamento é mecânico, se conduz forçosamente ao condicionamento da mente, o que é então o amor? O amor é produto do pensamento? É o amor nutrido, cultivado pelo pensamento? Ele depende do pensamento?